Hoje vamos adicionar este sensor de temperatura a este aquecedor que já é um bocadinho inteligente para que ele consiga ligar e desligar automaticamente baseado na temperatura que tu quiseres. Assim, se quiseres que ele se ligue aos 23 e que se desligue aos 30, por exemplo, quando a tua sala ou o teu quarto já está quentinho, ele vai conseguir fazer isso. Eu fiz aqui um exemplo onde fiz ele se ligar aos 23 e desligar aos 26, mas nós podemos fazer qualquer cenário que nós quisermos. E para isso vamos apenas precisar desta tomada inteligente que nós já tínhamos visto aqui num vídeo anterior e depois um sensor de temperatura que eu estou a utilizar este, mas existem alguns mais simples que nem têm mostrador e que dão a temperatura e são mais económicos até. Eu vou deixar links lá em baixo tanto para este sensor como para aquele mais económico. E depois basta configurarmos na aplicação que é muito fácil. Portanto, se nós quisermos, vamos até ali às nossas cenas dentro da aplicação Shelly e sim, chamam-se cenas automatizadas, não é cena de cena. Portanto, dentro das cenas da aplicação Shelly, vamos escolher criar nova cena automática. E depois vamos escolher quando e a condição, que no nosso caso vai ser, vamos escolher o sensor de temperatura, que quando detectar a temperatura, neste caso mais de 26 graus, vai fazer uma ação. Então qual é a ação que nós queremos? Agora vamos escolher essa ação, que no nosso caso vai ser a Shelly Plug S, que vai desligar. E está, gravamos essa ação e está fechado. Ele até dá mais algumas opções, como configurar em que dia, em que horas, mas vamos deixar tudo automático para fazer igual em todos os dias. Portanto, ele agora vai se desligar aos 26, mas nós precisamos de uma outra ação, que é quando a temperatura daquele quarto ou daquela sala baixar abaixo dos 23, por exemplo, ele vai ligar. Então, vamos criar uma nova cena, que vai ser muito parecida a esta. Portanto, vamos às cenas, vamos adicionar, vamos escolher qual a condição e qual o dispositivo, que neste caso vai ser o mesmo, o sensor de temperatura, mas agora vou escolher abaixo dos 23 graus. E vamos também escolher novamente, no passo seguinte, a tomada Shelly, que é esta que vai controlar o aquecedor, como aquilo que vai despoltar a ação que nós queremos. Então o que é que vai acontecer agora? É tão simples como, quando ele baixar a temperatura daquela zona aos 23, vai ligar a tomada. Quando chegar aos 26, vai desligar a tomada. No exemplo que eu te mostrei, vou partilhar isto contigo, que foi, eu coloquei o termómetro ou o sensor de temperatura aqui em cima, e então aqueceu o plástico e como ele faz um refresh de X em X segundos, conseguiste ver um salto aí de 25 qualquer coisa para 30 e tal, ele ficou bem quente. E depois já tive que andar aqui a arrefecer com esta ventoinhazita que está aqui para tentar arrefecer para depois ele fazer o despoltar da ação. Mas pronto, isto é das tais coisas que a gente faz aqui, perde tempo para poder exemplificar e desse lado tão simples que é automatizar um aquecedor destes que há uns dias atrás não era inteligente, passou a ser inteligente com uma tomada destas e agora está muito mais inteligente porque ele já consegue detectar qual é a temperatura e desligar-se e ligar-se também. E o ideal é colocarmos o sensor de temperatura num local que a gente veja que é ali que nós queremos aquela temperatura, que é para ele poder medir. E claro, não vamos estar a olhar para o sensor, até que nem precisa, se nós tivermos um daqueles mais simples, assim que detectar a X temperatura, vai ligar ou desligar. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. E falando de ligar ou desligar, se tu estás aqui ainda há pouco tempo e queres ver alguns projetos um bocadinho mais complexos do que este, como ligar e desligar o termosifão ou o termoacumulador baseado na temperatura também e muitos outros, eu vou deixar uma playlist lá em baixo para tu dares uma espreita dela em alguns assim um bocadinho mais avançados. Mas para hoje o projeto está concluído. Quem diz um aquecedor diz outro dispositivo qualquer que tenha resistências e que dê para aquecer. Podia ser um termosifão, como eu estava ainda agora a falar. Nós já fizemos, mas não com um sensor destes, mas sim um sensor com uma sonda para conseguirmos medir a temperatura. Dito isto, eu espero que este vídeo te ajude, nem que seja para te dar umas ideias diferentes. E se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up alguns por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos no próximo.